Vamos falar de marketing. Quando a gente pensa nessa palavra, o que vem logo na cabeça? Provavelmente são as coisas que a gente vê no dia a dia. Mas e se a maior parte do marketing, tipo uns 90%, fosse na verdade invisível? Vamos mergulhar nessa ideia. Pois é, vendas, comerciais na TV, aqueles outdoors gigantescos, essa é a imagem clássica, né? É a parte visível, a parte barulhenta do marketing que todo mundo conhece. É o que as empresas fazem para mostrar e vender seus produtos. Só que, como dizem os mestres Kotler e Armstrong, isso é só a pontinha do iceberg. O verdadeiro trabalho, a parte mais estratégica do marketing, acontece bem antes de qualquer anúncio ir para o ar. É um processo muito mais profundo. Então, no nosso roteiro de hoje, a gente vai além da superfície. Vamos redefinir o marketing, entender os conceitos de necessidade e desejo, olhar o plano estratégico, as ferramentas dos 4Ps, ver um exemplo prático e, no final, entender por que marketing é para todo mundo. Bom, a primeira grande virada de chave é essa. O marketing de hoje não é mais só sobre empurrar um produto. O objetivo agora é satisfazer necessidades. É uma mudança total de perspectiva. Então, qual é a definição oficial? Marketing é o processo onde as empresas criam valor para os clientes e constroem relacionamentos fortes com eles para, em troca, capturar esse valor de volta. A palavra mais importante aqui é valor, não venda. E para criar esse tal de valor, a gente precisa entender 3 conceitos que são a base de tudo: necessidade, desejo e mercado. A necessidade é o ponto de partida. É um estado de sentir falta de alguma coisa. Pode ser algo físico, como fome ou frio, algo social, como a vontade de pertencer a um grupo, ou até individual, como a busca por conhecimento. É algo humano, fundamental. Agora, a mágica acontece quando a necessidade se transforma em desejo. O desejo é a forma que a necessidade assume depois de passar pelo filtro da nossa cultura e da nossa personalidade. É, basicamente, a necessidade com um nome e um sobrenome. Olha só como fica claro nesse exemplo. A necessidade é preciso comer. O desejo é quero um Big Mac. A necessidade é estou com sede. O desejo quero uma Coca-Cola. É exatamente nessa transformação que o marketing atua com força total. E onde tudo isso acontece? No mercado. Pense no mercado como o grande palco onde os compradores, os atuais e os futuros, se encontram para fazer trocas que satisfaçam justamente essas necessidades e desejos. Ok, conceitos entendidos. Mas como isso vira um plano de ação, um processo organizado? É aí que entra o plano estratégico. Marketing não é aleatório. Ele segue um processo bem claro de 5 etapas. Começa com entender o mercado. Depois, desenhar uma estratégia focada no cliente. O terceiro passo é construir um programa de marketing que integre tudo. Em seguida, criar relacionamentos que valham a pena. E, por fim, capturar o valor gerado. É uma sequência lógica. E no coração de toda essa estratégia, tudo se resume a 2 perguntas fundamentais. Primeira, quem a gente vai atender? Isso é o que chamamos de segmentação e público-alvo. E a segunda, como a gente vai atender essas pessoas? Isso é diferenciação e posicionamento. Simples, mas extremamente poderoso. Muito bem, já temos a estratégia. Agora, como é que isso sai do papel e vira algo concreto? Vamos para a caixa de ferramentas do marketing. A grande questão é essa, né? Como que uma estratégia se transforma em ação de verdade? Como uma empresa de fato entrega o valor que prometeu lá no planejamento? A resposta está no famoso mix de marketing, mais conhecido por aí como os 4Ps. Essa é a parte tática, a mão na massa do marketing. E aqui estão eles. Primeiro, o produto, que envolve qualidade, design, a marca, a embalagem, tudo. Depois, o preço, que não é só o valor na etiqueta, mas também descontos, prazos. O terceiro é a praça, que define os canais, as lojas, a logística. E por último, a promoção, que é a parte que a gente mais vê. A publicidade, as relações públicas, tudo isso. Juntos, eles formam a oferta da empresa. Chega de teoria, né? Vamos ver como uma das marcas mais famosas do mundo, o McDonald's, coloca tudo isso em prática. Olha só o slogan deles. Amo muito tudo isso. É perfeito. Eles não estão vendendo apenas comida, estão vendendo um sentimento, uma experiência. Eles pegam a necessidade básica de se alimentar e transformam no desejo de ter aquele momento específico no McDonald's. E tem esse exemplo de diferenciação que é sensacional. Em Istambul, na Turquia, o vermelho e o amarelo do McDonald's são as cores de um grande clube de futebol rival local.
Para conquistar os torcedores do time da casa, o que a empresa fez? Em algumas lojas da região, eles mudaram as cores para preto e branco. Isso é uma aula de segmentação e de como entender o cliente a fundo. E é muito importante sacar que esses princípios não são só para empresas gigantes. O marketing vai muito além do mundo corporativo. Pensa bem, ONGs precisam atrair doadores, universidades precisam de alunos, museus, orquestras e até mesmo igrejas, todos usam os princípios do marketing para se conectar com seu público e alcançar seus objetivos. No fim das contas, a lição é essa. Não importa o contexto. Seja para vender um hambúrguer, arrecadar fundos para uma causa ou atrair visitantes para uma exposição, o objetivo é sempre o mesmo: criar e entregar valor. E tudo isso nos leva a uma pergunta final. Se marketing é, em sua essência, sobre satisfazer necessidades, qual é a necessidade que o mundo ainda está esperando que seja satisfeita? O próximo grande sucesso de marketing pode estar exatamente na resposta para essa pergunta.